Quero que você, antes de sentar, abrace a pessoa que está do seu lado aí. Abençoa ela. Libera palavras de bênção sobre a vida dela. A pessoa da direita, da esquerda, atrás de você. Isso. Libera palavras de bênção, de vida. Aleluia. Aleluia. Você pode se assentar. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Que bom que nós estamos mais uma vez juntas aqui na Europa. Juntas aqui, vivendo aquilo que só Deus poderia fazer. Desfrutando daquilo que só Deus poderia proporcionar para nós. Se eu não me engano, deixa eu ver quantas nações nós temos aqui. Eu não vou perguntar assim, porque eu sei que a gente vai ficar muito tempo, mas deixa eu falar, deixa eu ver aqui, quem me mandou. Nós temos aqui Portugal, Espanha, olha as espanholas aí, Alemanha, Brasil, Áustria, Inglaterra, Suíça, Itália, as italianas, faltou mais alguém? Irlanda, França, Suécia, mais alguém? Croácia, parece a Copa do Mundo, gente. Holanda, olha lá, quem mais? Bélgica, olha a galera da Bélgica, gente. Eu encontrei com elas, foi ontem, né? Escócia, olha lá a galera da Escócia, que lindo com as bandeiras. Angola, cadê as mulheres da Angola? Eu amo vocês. Mais alguém? Luxemburgo, aleluia, estão lá, ó, que mais? Moçambique, África, olha, mais? Rússia, é isso? Irlanda, já falei, né? África do Sul, tem lá, aleluia. Mais alguém, gente? Quem? Cabo Verde, gente, aleluia, sejam bem-vindas. Mais alguém, meu povo? Ó, pode atualizar aquela lista, porque ela está bem defasada. Chile, Chipre, ó, tem gente do Chipre lá também. Meu Deus, gente, estou me sentindo Paulo nas viagens que ele fazia, né? A igreja que se reúne na Itália, por que não, né? Os romanos, aleluia, muito feliz de ter esse encontro de nações. E deixa eu contar uma coisa para vocês que é algo que
eu acho lindo. A Bíblia fala sobre aquele rei que o profeta chegou para ele e disse para ele: fere a terra com as flechas que você tem na sua aljava. E parece que ele feriu só algumas vezes e ele meio que pensou que inútil. Mas Deus estava falando para ele que profeticamente as flechas que ele enviasse, ele ia derrotar os inimigos dele. E aí, como ele não lançou todas as flechas, ele derrotou só uma parte dos inimigos, não todos os inimigos. Por que eu estou falando isso? Porque algumas direções que Deus nos dá no começo ou no momento parecem que não são assim não fazem tanto sentido. E é por isso que você precisa ter um relacionamento com Deus audível, de você conhecer o Senhor, o seu Deus, porque mesmo que ao seu redor pareça que nada faça sentido, você seja obediente à voz de Deus. E nós estamos caminhando para um momento agora, que para obedecer a Deus vai ser desconfortável, vai exigir muita renúncia de nós, e às vezes a gente não vai ser tão querido assim pelas pessoas ao nosso redor. E agora, essa conferência ela fala muito para mim disso. A primeira conferência foi linda, foi maravilhosa, mas essa segunda conferência aqui na Europa, ela fala muito comigo sobre depois que Ziklag é atacada. Não sei quem conhece a história que Davi tinha uma cidade de refúgio entre os filisteus. E quando Ziklag é atacada, a Bíblia diz algo muito forte. Davi e os seus homens vão lutar contra os amalequitas que lutaram contra eles. E para a segunda guerra, não foi todo mundo. Foram, se eu não me engano, 600 pessoas. E o Senhor falou comigo aqui que essa conferência fala daqueles que não ficaram para trás, mas daqueles que decidiram ir. Não é que você tem tudo na sua mão, mas você tem algo que o céu está querendo hoje. Pessoas que não andam andam com Cristo só quando o vento está a favor, mas aquelas que têm coragem quando o vento é contra, eles ainda estão caminhando, eles ainda estão avançando. E há muitos anos atrás, lá na minha casa, a Vitória era bem bebezinha, enquanto eu estava no momento de oração, eu tive uma visão e uma direção de Deus muito clara. Mas eu era dona de casa, não trabalhava fora de casa, trabalhava dentro de casa. A gente pastoreava um pequeno rebanho numa cidade próxima a Criciúma. O nome da cidade é Treviso, que tem na Itália também essa cidade. Tem gente de Treviso aí? Então, os colonizadores de Treviso que foram para a região sul, fundaram uma cidade chamada Treviso. E a gente pastoreava lá. Mas assim, eu nem pastoreava junto com o Telmo, só realmente estava do lado dele. Mas numa tarde daquelas de oração que eu tirava para orar e ter um tempo com Deus, eu sempre fui uma mulher muito apaixonada pela presença de Deus. Eu tive uma visão de a gente fazendo uma ceia com as nações. Naquela época a internet ela não era assim tão pulverizada como é hoje, né? Tão fácil. Mas a gente tinha na época o MSN. Quem conhece do MSN? Quem lembra? Você está bem lá atrás, né, amiga? Você está assim, você passou dos 40, será? Ou você era adolescente na época do MSN? E a gente tinha o MSN e eu tinha uma amiga que morava, eu lembro, nos Estados Unidos, uma outra que morava no Nordeste do Brasil e assim por aí. E eu falei assim, eu tive uma direção de fazer uma ceia com as nações. Olha que doideira. Assim, como assim? E as pessoas ao meu redor assim, ceia com nações, eu não tinha nem saído. O único lugar que eu tinha ido era o Paraguai até então. Deus, eu não sei, mas Deus falou comigo sobre a gente trazer umas bandeiras. E aí o que é que eu fiz? Eu fiz um desafio, gente, não tinha grupo de WhatsApp, não tinha nada dessas coisas que facilitam a comunicação. Eu chamei minhas amigas, eu falei, qual a nação queima no teu coração? Elas levavam um susto. Tipo, não queima nenhuma nação no meu coração. Pois bem, busque uma nação para o teu coração queimar, eu falei. Para interceder por essa nação. E ali a gente teve muitas mulheres ali que estavam comigo, que eram poucas na verdade, mas dentre elas, compraram uma bandeira. E eu tinha a bandeira de Moçambique naquela época. Eu tinha a bandeira do Brasil, tinha dos Estados Unidos. Eu não lembro assim quantas, mas eu lembro que a de Moçambique estava ali, da África do Sul também tinha. E eu coloquei em cima da minha mesa, coloquei pão, vinho. O MSN com aqueles computadores enormes, com uma webcam que a gente comprava à parte. Estou destravando a tua memória.
E aí eu coloquei o webcam assim, bem pertinho, para ver. Tem gente que nem sabe o que é webcam. E a gente colocava ali o webcam. Então a gente, junto com mais esse povo que estava nos Estados Unidos e de outra nação, a gente começou a cear junto, em cima das bandeiras. E o que aconteceu dentro da minha casa foi algo incrível. O céu desceu na minha casa. A presença de Deus veio tão forte naquele dia. E aconteceu uma coisa inusitada aquele dia. Porque eu contei isso uma vez numa reunião de mulheres. Eu estava com um vestido preto. E vocês lembram daquela moda da manga morcego? Lembra que a manga vinha assim, né? E eu estava com um vestido preto daquele. E eu lembro que no meio da oração, ali dentro da minha casa, daquele choro, todo mundo no chão, falando em língua, chorando, e profecia, e gente, era coisa que só Deus explica. Ainda bem que naquela época não tinha rede social, porque de certeza a gente ia ser, né? E a gente está nesses negócios aí. Aí, uma das meninas que estavam com a gente, o irmão dela havia sido assassinado há pouco tempo. Ele foi assassinado com um tiro. E ela fazia o trabalho no presídio com a gente, e ela disse assim para mim, eu não vou no presídio, porque o assassino do meu irmão está lá. Eu não consigo mais olhar para os presidiários e ministrar. E foi um período muito difícil. E ela estava com a fé dela muito abalada, porque Deus permitiu aquele tiro pegar no meu irmão. E eu lembro que naquele dia ela estava jogada no chão, assim, chorando muito. Eu peguei ela pela mão, eu disse assim, vem cá. E o Telmo tinha o hábito. O Telmo sempre gostou muito de jardim, de grama. E ele tinha o hábito de escrever Jesus na grama, com a máquina de cortar grama. Ele vinha e escrevia. Um dia eu vou postar para vocês verem, vocês vão entender do que eu estou falando. Ele escrevia Jesus, ele deixava a grama mais alta, então ele escrevia Jesus na grama. E na minha grama estava um Jesus bem grande. E naquela hora eu tive uma direção de levar ela em cima do nome de Jesus. Eu tirei ela dentro de casa, eu puxei ela, eu falei, vem cá. Quando eu botei ela assim em cima do nome de Jesus, eu falei, Ele é o teu fundamento, Ele nunca vai te deixar. E ela começou a gritar, a se jogar no chão. E aí veio uma outra amiga nossa, trouxe um ancinho. Sabe aqueles ancinhos aquele negócio de puxar a grama cortada? Aí veio uma outra mais emocionada, trouxe o ancinho e falou, e não larga como é que é? Não larga o arado. Não solta o arado. Gente, nessa hora, nesse momento ninguém entendia mais nada. Dali 10 minutos, 4 carros de polícia descem na minha casa. E nós lá rolando na grama. Aí, os 4 carros de polícia, eu falei, meu Deus, o que houve? Aí, o Telmo foi lá, né, o Telmo assim, enxugando as lágrimas, tudo lá, naquela loucura. O que foi? Não, porque teve uma denúncia que está tendo um ritual satânico aqui. Tem uma mulher com uma capa preta, batendo em outra que está na grama, pegando assim, batendo nela. Aí meu marido, não é nada disso. É que nós estamos orando. Aí começou a explicar. Aí o policial olhou para o resto. Gente, é coisa de crente. Aí, enfim, gente, para resumir, eles saíram. Os policiais saíram. A gente continuou ali. Depois, no fim, a gente deu muita risada. Mas o que eu quero dizer para você é que eu não imaginava que um dia eu ia estar num lugar como esse, ceando com as nações de verdade. Aleluia! Deus estava apontando só uma sombra daquilo que eu ia viver nos próximos anos. E se eu não me engano, o ano que aconteceu isso era 2006. E nós estamos em 2026, 20 anos depois. Para dizer que a semente da palavra de Deus, ela passa por um tempo. Mas nada que venha de Deus vai se perder na minha e na sua vida. Amém? E eu já fiz muita loucura, gente, se eu contar para vocês tudo que eu já fiz. É verdade, a minha amiga aqui, a Alane é minha amiga há mais de, aqui há 30 anos, não sei, está chegando no 30 já. Enfim, mas ela diz é verdade, porque em todas as minhas loucuras ela estava embarcada nela. Sabe aquela amiga que, para onde nós vamos? Eu disse, não sei, mas estou contigo, era assim. E Deus, por que eu estou falando isso também? Para que você seja corajosa. Sabe? Porque os anos vão passar e aquilo que você obedeceu lá atrás vão se tornar reais na sua vista, nos seus olhos.
E hoje, quando eu vi as nações gritando aqui nesse lugar, eu me lembrei daquele dia que nós ceamos com as bandeiras na mesa, ou chorando pelas nações, amando aquilo que Deus ama. Eu trouxe uma palavra hoje que eu ia liberar lá na reunião de mulheres, eu até liberei bem pouquinho dela. Uma palavra que o Senhor encharcou meu coração. E como a primeira noite dessa conferência, eu quero trazer essa palavra sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. E o tema dessa mensagem é: Deus não esqueceu de você. E eu queria que você falasse isso para a pessoa que está do seu lado. Deus, Ele não esqueceu de você. Mas eu não queria que você falasse de qualquer jeito, não. Eu queria que você falasse com fé. Ó, Deus, Ele não esqueceu de você. Isso. A Bíblia fala de alguns momentos, de uma expressão que fala assim, ó, e Deus se lembrou. Quando a gente vai falar sobre Ana, quando Ana chorava para ter um filho, né, quando ela buscava ali a presença de Deus, chega um momento que a Bíblia vai dizer assim, ó, e Deus se lembrou de Ana. Quando Moisés estava naquela arca, mas naquele dilúvio que ele já tinha obedecido, parece que as águas não baixavam, gente. Esses dias eu vi uma reportagem de uma moça, se eu não me engano, ela ficou 42 horas em alto mar para ser resgatada. Gente, você imagina, você passou perrengue de aeroporto aqui, muita gente passou. A gente perdeu mala, já fiquei sabendo de coisa. Você imagina que no aeroporto, naquela segurança ali, passar um perrengue de 1, 2 horas já não é cansativo. Agora você imagina, você está em alto mar, há 42 horas, esperando o resgate e ver a morte de frente. E Deus se lembrou dessa moça, porque essa moça foi resgatada. Agora eu imagino Noé, dentro daquela arca, com aquele tanto de bicho, com toda aquela situação, parece que as águas não baixavam, gente. Parece que não ia mais acabar. Tem horas na nossa vida que a gente pensa, isso não vai mais acabar. Senhor, será que essa situação não vai ter fim? E a Bíblia diz assim, Deus se lembrou de Noé. Só que Deus, Ele não se esquece. Você vai ver que não existe maneiras de Deus esquecer. Não existe. Deus não se esquece, Ele não se cansa. Mas Deus tem algo que às vezes nós nos esquecemos. Ele tem a maneira e o jeito e o tempo certo de agir. E nós nos esquecemos que o tempo de Deus muitas vezes não é o nosso tempo. E nós começamos a duvidar. Não significa que Deus havia esquecido, porque Deus conhece. Mas a palavra original que é falada ali, empregada ali naquela hora, eu não anotei ela ali, mas é uma palavra que diz assim, ó, é como uma visitação de Deus. Essa palavra significa, então chegou o tempo. Então chegou a hora. Então quer dizer que Deus nunca havia se esquecido. Ele estava esperando chegar a hora. Existem promessas de Deus para a sua vida. E existem palavras de Deus que você talvez recebeu até lá na sua nação, lá no Brasil, mas que parecem que aqui nesse momento não fazem sentido. Nesse tempo que você está em outra nação, em outro tempo, parece que não faz sentido. Até para você que continua morando no Brasil. E você pensa, meu Deus. E o Senhor está falando assim para você hoje, mas eu me lembrei de você. Eu acredito muito que nós estamos vivendo um tempo onde Deus está se lembrando, onde o tempo está chegando. E por isso que parece estar se tornando tão difícil. Porque às vezes a gente pensa que Deus vai fazer e vai ser tudo tão fácil. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês, que eu tenho vivido isso na pele. À medida que a unção cresce, que o azeite que a azeitona é esmagada, eu vou falar para vocês que a unção carrega um peso e ela requer de nós uma estrutura para ser carregada. Talvez hoje o Senhor está perguntando para algumas de nós aqui, você quer mesmo isso?
Pense se você quer continuar, porque daqui para frente, deixa eu falar para você, as promessas vão se cumprir, mas com elas vêm muitas vezes perseguições. Com elas vêm algumas dificuldades. Eu não posso mentir aqui, trazer um evangelho sem cruz para você. Eu preciso trazer a cruz de Cristo. Mas o Senhor chamou eu e você como mulheres fortes. Posso te falar, vale a pena. Esses dias eu estava lá em casa, no meu momento com Deus, e eu estava questionando tantas coisas, porque Deus não tem problema quando a gente questiona, sabe? O maior perigo é quando você segue sem ser verdadeira com Deus. E eu comecei a fazer questionamentos, acho que igual Tomé. Sabe aquela conversa, Senhor, se eu não ver... Tomé falou isso para os discípulos, se eu não ver Ele e as chagas na mão dele, eu não acredito. Jesus não tinha problema com Tomé, porque Jesus se mostra a Tomé. Ele fala, Tomé, vem aqui e toca. Tomé constrangido. Vai lá e diz, não precisa, né? Sabe aquela coisa? Eu só quis dizer aquela hora, mas agora já não... E o Senhor fala, toca, Tomé. E aí ainda Jesus não deixa aquilo ali barato. Ele vai dizer uma coisa que é para mim e para você. Tomé, felizes aqueles que vai passar os anos, Tomé, eles vão crer sem precisar tocar. Mas eu estava igual Tomé aquele dia. Eu falei, Deus, eu estava talvez igual João Batista na prisão. Senhor, João Batista perguntou para os discípulos dele, pergunta mesmo se é ele. Vai lá e pergunta se é ele mesmo aquele que haveria de vir, ou eu tenho que esperar outro. E Jesus responde para João Batista, diz para ele que os cegos vêm, que os surdos ouvem, que os paralíticos andam, que existe uma obra. Existem momentos na nossa caminhada que a gente vai questionar algumas coisas, mas sabe que isso é tão importante para o nosso crescimento. Quando você chega para Deus e fala, Deus, eu não... Era assim mesmo que estava desenhado? E o Senhor vai dizer, sim, filha, o que você está vivendo eu desenhei para você. E numa daquelas tardes com o Senhor lá em casa, o Senhor falou isso comigo, falou, filha, a partir de agora não vai ser tão fácil como era antes. Mas agora eu preciso que você entenda que no meio da minha visitação, quando eu me lembro de você, é quando você vai precisar ter mais responsabilidade para viver o que eu te entreguei. E o Senhor hoje nos chama, não de filhas pequenas, filhas, mas Ele chama eu e você de filhas maduras. E Ele quer confiar algo poderoso nas nossas mãos nessa noite. A Bíblia diz, e Deus se lembrou de Noé. Eu queria que você abrisse Gênesis 8:1. Primeiro livro da Bíblia. Aleluia. Gênesis 8:1. Deus maravilhoso. E eu queria que depois, pode ser em casa, mas se você quiser fazer aqui, faça aqui também, na sua Bíblia física. Eu queria que você grifasse essa primeira parte. Então Deus se lembrou de Noé. Eu queria que você grifasse isso na sua Bíblia e anotasse o dia de hoje. Dia 12 de junho de 2026. No Brasil, Dia dos Namorados. Eu falei para o Thelma, amor, nós subimos o nível. Nós estamos vivendo o Dia dos Namorados no melhor lugar que a gente poderia, no centro da vontade de Deus. E engraçado que o ano passado, quando eu estive aqui, era Dia dos Namorados aqui em Portugal. Olha que tem uma coisa aí com romantismo aqui, entendeu? Uma ligação aí meio romântica com Europa. Mas eu queria que você fizesse essa anotação, que você, deixa eu só tentar colocar aqui, que você anotasse. Isso. Deixa eu ler para você. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca,
Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e a chuva dos céus se deteve. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. E no dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas continuaram a baixar até o 10º mês do 1º dia. Desse mês apareceram os picos das montanhas. Até aqui. Eu queria trazer algumas lições que esse texto traz. Alguns segredos escondidos. E o primeiro deles é que Deus não esqueceu de você. Hoje, nós vamos falar assim, Deus se lembrou. Quando eu vou falar, você vai gritar o seu nome, você vai falar o seu nome, tá bom? E Deus se lembrou. Isso. E Deus se lembrou, Senhor, da Viviane, né? Eu estou assim, Senhor, Senhor, eu. Às vezes a gente está numa arca. E a arca, ela é tão proposital, porque a arca, ela é o projeto de Deus. Como é que eu posso me cansar vivendo dentro do projeto de Deus que eu mesmo obedeci? Estou rindo de nervosa, né? Você foi lá, obedeceu a Deus, construiu a arca, está lá você dentro da arca, dizendo, Deus me livra da arca. Tem pastoras aqui que estão dentro da arca? Você obedeceu. Você há anos atrás disse, sim, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Oh Deus, aí você está hoje, Senhor, o que aconteceu comigo aquele dia, Pai? Por quê, gente? Porque existem momentos que dentro da nossa obediência, do propósito de Deus, a gente vai querer ser salvo. A gente se me tira daqui, Deus. Eu romantizei esse negócio da arca, eu achei que ia ser tudo lindo. Senhor, eu romantizei esse negócio de igreja. Eu achei que eu ia chegar, ia ser acolhida, todo mundo ia me amar. Senhor, eu estou lutando contra Jezabel. Estou mentindo? Dentro da arca tinha serpente. Tinha sujeira para tirar. Olha o propósito de Deus, que lindo. Você lá dentro da arca é lindo? Vem para dentro da arca para te ver que bonito que é. Sabe, a gente esquece. A gente gosta muito daquilo que emociona, mas Deus não é um Deus emocionado. E Deus não está procurando pessoas emocionadas. Deus está procurando nesses dias fidelidade. Porque lá no meio da arca, talvez no ministério que Deus te entregou, na empresa que você está gerindo, não sei qual é a sua arca, que você não via a hora de a arca ficar pronta. E aí que legal, você entrou na arca, obedeceu, fechou a porta, ela funcionou, ela não afundou. O maior problema é quando nós temos sucesso, e o sucesso vai nos cansando. Deu super certo, mas agora eu queria que o Senhor acabasse com tudo, Pai. Será que tem alguém comigo aí? Estou falando com alguém aqui? O crescimento, ele vai trazendo desgastes. Eu vou dizer uma coisa para você, não ore por crescimento do seu ministério, da sua igreja, da sua empresa, não ore por crescimento. Ore para que Deus te dê aquilo que você pode suportar. Porque quando o crescimento vir, quando a chuva descer, porque fazer a arca é com Noé, mas fazer chover é com Deus. Você pode obedecer aos projetos de Deus, mas quem vai respaldar aquilo que Ele te entregou é Deus. Por isso que você não precisa se justificar, quem te respalda é Deus. E Ele faz a chuva descer para respaldar aquilo que Ele te entregou. Só que às vezes no meio da nossa obediência, de que deu tudo certo, dentro de nós tem algo errado, a gente está cansado. E a gente sabe que existe um próximo nível. Noé sabia que não ia ficar ali, mas que demora, Deus. Noé sabia que tinha um próximo nível para ele entrar, mas que demora, Deus, desse próximo nível. Deixa eu te falar, tem tanta gente hoje insatisfeita dentro da igreja. Eu tô assim, eu chego até às vezes cansada de ouvir de pessoas virem falar comigo, eu estou tão insatisfeita, e aí eu vou tentar entender.
Parece que tem mais. Eu assim, que filha, e aí? Mas aí eu olho para a vida dessa pessoa. Outro dia, mas eu falei com uma pastora, ela falou assim para mim: ai, pastora, eu estou tão angustiada. E eu pensei que eu ia ouvir um problemão. Eu falei: então vem cá, vamos lá. Levei ela numa sala na igreja. Fala, minha linda, o que foi? Pastora, assim, ó, tem uma coisa dentro de mim, tá? E o teu casamento? Tá tudo bem, pastora. Eu e meu marido, a gente se ama demais. Nosso casamento é maravilhoso. Eu falei: tá. E os teus filhos? Meus filhos, os dois, amam o Senhor. Eles nos ajudam na igreja, eles são uma bênção. Eu falei: tá, e aí? Tá com algum problema? Não, Deus colocou pessoas maravilhosas do meu lado. Eu falei: tá. Eu já comecei a me irritar, falei: perdendo meu tempo. Eu falei: então... o que você está fazendo aqui? É porque assim, pastor, eu olho assim, ó... porque Deus te entregou, sabe? A gente está lá com 200 e poucas pessoas. Eu percebi que o que ela queria era um crescimento que talvez Deus não tinha desenhado para ela. Eu falei: sabe o que você precisa? Ser satisfeita com aquilo que Deus te entregou. O que de mais caro, de mais precioso você já tem. Não seja como Eva, que tem a síndrome de Eva, que você tem todas as árvores do jardim, mas se sente insatisfeita, porque Deus te pediu para você não tocar em uma. Eu falei: olha o que Deus te entregou. Era para você florescer nesse lugar. Ser bênção, porque uma mulher amarga, insatisfeita, ela traz amargura para todo o resto da vida dela. Ao ponto, vocês sabem disso, quando Ana, lá em 1 Samuel, que ela queria tanto gerar, Eucana, que para mim é o auge. Eucana, assim, ele é o símbolo da autoestima. Ele é o símbolo da autoestima na Bíblia para mim. O que é a autoestima? O símbolo para mim é ele, Eucana. Ele chega para ela: não sou eu melhor que 10 filhos para você? Oh, chegou. Eucana era colérico, de certeza. Porque o colérico é uma pessoa diferente, não é, gente? Eu vou só abrir um parênteses, tá? Eu estava ali naquele Porto de Gaia, aqui em Porto. Cais de Gaias, isso. É isso? Cais de Gaia, é isso? Aí eu estava ali, aí tem uma loja ali de sardinha. É, né? E as sardinhas tem uma parede assim que você compra e está lá o ano que você nasceu. E está escrito quem nasceu naquele ano e um acontecimento histórico. E lá estou eu, né, gente? Lá estou eu procurando meu ano. Ai, meu ano. Não vou dizer aqui. Vou dizer sim, 77. Ai, meu ano. Tem alguém de 77 aqui? Poucas. Nossa, nós somos tão pouquinha. Me senti uma anciã agora. Aí eu estava lá no 77. Aí eu falei: olha, nem lembro agora, mas enfim. Aí o Telmo veio do meu lado, porque, né? Aí ele assim: deixa eu ver o meu aqui. Com certeza está escrito assim, ó, nasceu ali Telmo Martinello. Aí eu olhei para ele e falei: cara, o colérico é uma pessoa a ser estudada. Eucana era essa pessoa. Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Não. Chega uma hora que nada. Tem mulheres que, deixa eu falar, começa a olhar para aquilo que você tem. Às vezes você tem um Eucana do seu lado. Você ainda não gerou, mas olha para o Eucana que diz para você: calma, mulher, Deus vai mandar os meninos, mas vamos curtir o casamento. Era o que Eucana estava falando para ela. Não veio ainda, mas vai chegar, confia em Deus, e vamos curtir o nosso casamento. Posso ouvir um amém? Mas nós somos tentadas a chorar dentro da arca que nós mesmos construímos, que nós mesmos dizemos sim para ela, e agora a gente está o quê? Sentindo as dores do crescimento, as dores da mudança. É igual você quando saiu do Brasil com uma mala e uma esperança. Assim, uma enxada e uma esperança. Nós estávamos vindo para Portugal, tinha um casal vindo para cá, morar aqui. E eles estavam tão felizes, gente. Eu falei: meu Deus, abençoa eles, Senhor. Mas depois que você faz a mudança, não é assim?
Vence os primeiros obstáculos, documento, papapá, você chegou à arca, deu certo, a água veio, estamos indo. Você está aqui, Senhor, o que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Você está lá no ministério, Deus me usa, isso, Senhor. Parece assim que a gente está igual Jeremias um dia falou assim, Senhor, o Senhor me enganou. Eu disse sim, toda emocionada, eu falei sim, Senhor, mas agora eu estou aqui, o país quer me matar. Mas deixa eu te falar uma coisa, as águas vão baixar. Deus não esqueceu de você. O Senhor está falando, há tempo para todas as coisas. Eu oro para que o Espírito Santo te toque agora. Você que tem enfrentado as dores do crescimento. Você que está cansada de ficar nessa arca aí, que é obediência. O Senhor vai tocar e o Senhor está falando para você, as águas estão baixando. Mas o segundo ponto que eu queria falar é que quando Deus lembra de uma mulher, quando Deus lembra de você, Ele não vai lembrar só de você. Quando Deus toca numa mulher, Ele não toca numa mulher só. Porque o que vai dizer aqui? Vamos voltar ali no 8:1. Olha lá o que diz. Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens, todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Sabe que Deus está falando? Que quando Ele lembra de você, não é só você que vai ser abençoada, as pessoas que estão ao seu lado serão abençoadas. Quando Deus lembra de você, é a sua casa, é a sua família, é o ministério que Deus te entregou. Todos vão começar a ser abençoados através da bênção que Deus te entregou. Pouco se fala sobre isso, mas eu vou falar. Tem pessoas que Deus chamou como desbravadores, desbravadoras. É aquelas que vão na frente, é aquelas que são mais obedientes, é aquelas que dizem, eu estou lá, atenda lá em Porto, Portugal, não importa, eu estou lá. É isso, eu vou estar lá também, eu vou ajudar os desbravadores. Quando Deus se lembra de um desbravador, não é só ela que é abençoada, quem está ao redor dela vai ser abençoado também. Se você conhece uma mulher que é assim, gruda nela, porque pode ter certeza que na hora que Deus lembrar dela, vai lembrar de ti também. Você pode observar, quando uma fica grávida, pode olhar para o lado, 5 daquela turma vai ficar grávida também. Não é verdade? Parece que quando Deus levanta alguém numa cidade, Ele não levanta alguém sozinho, Ele só levanta outros ministérios também naquela cidade. Outras pessoas também. E posso te dizer, tira esse exclusivismo. Ai, Deus vai fazer só comigo e com a minha denominação. Não vai. Ele vai usar outras pessoas. Ele vai usar outros ministros. Ele vai usar. Porque ao redor de você, tudo será abençoado. Eu me alegro quando lá na minha cidade, uma das igrejas que tem lá, quando eles fazem uma conferência, eu estou lá para pastora, vai ser uma bênção. Eu não digo assim para as minhas, não vão lá. Sabe o que eu digo? Vão, gente. Vão lá, prestigiar a conferência dela. É uma bênção. Porque quando uma mulher, ela não é ofendida, ela não é ferida, ela não é imatura, ela é uma bênção para a igreja. Aí tem lá outros ministros, me alegro quando eu vejo aquele menino Leandro Borges, meu vizinho. Outro dia foi tomar um café na casa dele, a gente estava conversando sobre isso, sobre que estamos dentro da arca, né? Eu e ele, pois é, meu amigo, sabe quando as arcas se encontram e você fala, ai, também está nessa situação, tá difícil aí, tá? Mas porque Deus não vai fazer algo só com você. Se prepare para Deus fazer ao redor de você. E eu profetizo que você vai ser só a ponta de um celeiro. De um grande celeiro. Que Deus vai através de você abrir portas para tantas pessoas. Eu fico tão feliz quando de alguma forma eu consigo, quando Deus lembrando de mim, Ele lembra de alguém também. Eu abençoo alguém.
Foi isso que Paulo fez quando chamou Timóteo. Ele falou: filho, vem cá, eu vejo verdade em você, não vou deixar morrer em mim aquilo que um dia Deus plantou, eu vou derramar sobre você, Timóteo. Foi isso que Isabel fez com Maria. Tem casa de Isabel aqui? Olha aí a mulherada casa de Isabel. Foi isso. Ele disse: vem cá, Maria, vem. Já passei por esses meses aí, vem cá que eu vou te ajudar. Então Deus, Ele também se lembrou. E a Bíblia fala: e Deus fez soprar um vento sobre a terra. Tem vento aí na sua vida? Gente, aqui está passando um vento. Está passando aí também? A gente está assim, né? Não estou só me segurando. Segura porque o vento. O vento, ele veio. E quando a Bíblia fala sobre vento, ela fala sobre reposicionar. O vento, ele é capaz de mudar as coisas de lugar. E quando Deus responde e diz que Ele estava lembrando de Noé, Ele diz assim: então um vento começou a soprar. Os ventos na nossa vida, que às vezes a gente fica tão preocupada e temerosa e com medo, são para baixar as águas que nós estamos cansadas. Eu lembro quando, em umas viagens de Paulo, se eu não me engano, eu não lembro onde está agora, mas Paulo, eles têm um naufrágio, eles vão para a ilha de Malta. E é incrível que o nome do vento que Paulo enfrentou era Euroquilão. Era um vento muito furioso. O vento de Paulo tinha nome, os nossos têm até CPF às vezes. Teu vento tem CPF? Tem? O meu também. Nome CPF, né, gente? Os ventos passam, mas esse vento não é para destruição nem para derrubar a arca. Esse vento é para fazer baixar essa água e para te levar para o próximo destino. Esse vento está movimentando o teu barco. Esse vento traz movimento para a sua vida. Algumas coisas na nossa vida só aconteceram porque nós somos empurradas. Eu tenho convicção. Eu quero até perguntar isso. Quem aqui já viveu uma experiência, ou fez uma faculdade, ou mudou de cidade, ou qualquer coisa, houve uma mudança na sua vida, porque uma coisa te empurrou, e não é uma coisa boa, uma coisa difícil te empurrou para isso? Levanta a mão. Olha a quantidade de gente, meu Deus. Aí quando você estava lá, você falou: nossa, ainda bem que aconteceu aquilo, porque sem aquilo não estaria aqui. É o vento. É o vento que vem para te reposicionar. É um relacionamento rompido. É uma amiga que você não vivia sem ela e agora Deus falou: mas agora tu vai viver. É alguém, talvez você colocou toda a sua esperança, sua confiança, Deus falou: não é nos homens não, é em mim, filha, tira, Ele tira. E posso te dizer, talvez você vai falar igual o José para os irmãos dele: olha, não foi vocês que me jogaram no poço, Deus me levou adiante. O vento pode ser até uma escassez que você está enfrentando, porque o Senhor está baixando as águas, Ele está secando. E é incrível que era algo que não poderia ser visto a olho nu, a água baixar. Eu tenho um filtro lá em casa que promete um monte de coisa. Sabe aqueles filtros que eu caí no conto? Filtro, só falta fritar bolinho. As moléculas da água, aquela coisa toda. Lá estou eu, só que o meu filtro ele não é engatado no cano lá. Eu tenho que estar toda hora enchendo aquele filtro. E um dia eu fui colocar lá a água no filtro e eu falei: meu Deus, que demora dessa água, sabe? Porque não é visível. Quando o vento passava, Noé não olhou para a água baixando, Noé nem imaginou, ele viu o perigo do vento. Está passando vento aí, é um sinal de que as águas estão baixando, ainda que você não veja. As águas estão baixando, ainda que você não possa ver. E depois ele continua dizendo: Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Às vezes,
que eu amo no que Deus fez com Noé, é que Ele fez tudo debaixo de um grande processo, de uma grande espera. A água não baixou simplesmente, ela parou no monte. Depois os picos das montanhas começaram a aparecer. Deus foi preparando Noé para que ele pudesse sair da arca. Deus está preparando você lentamente para que você saia dessa situação. Aí você, como uma boa mulher assim daquelas, Senhor, faz isso rápido. E o Senhor falou, filha, você pode manipular quem você quiser, mas a Deus você não manipula. A Bíblia diz que de Deus nem se zomba. Porque aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. O Senhor está falando assim para você, ei, calma, bota uma cadeirinha aí na varanda da arca. Curte o vento que está passando, mas a água vai baixar lentamente. Eu estou te convidando, é para um processo, não é para fazer as coisas rápidas. E as águas foram baixando. E se você for ver, tem ainda ao fim de 150 dias. Aí vai dizendo o que vai acontecendo. E aí, eu amo isso. Depois que o vento baixa, que o vento vem para baixar a água, tem outra coisa que precisa. Deus precisa fechar as comportas daquelas águas que estavam inundando. Eu pergunto para você, mão humana podia fazer isso? Só a mão de Deus, e de uma maneira invisível. Pois o Senhor foi lá e fechou as fontes das águas. Deixa eu te falar uma coisa. Para Deus te salvar e tirar dessa situação, Ele vai fechar algumas portas. Ele vai fechar algumas fontes. Senhor, mas sem aquela fonte como é que vai ser? Eu que fechei. Senhor, mas eu tinha aquele, pois é, mas para você sair da arca eu vou precisar fechar fontes, eu vou precisar fechar portas. Porque a gente da igreja, a gente que é crente da igreja, como dizia, quando eu era pequena eu falava assim para o meu avô, eu tinha 6 anos, ô vô, eu sou crente da igreja, eu tinha medo de não ser, gente. É, minha filha, tu é crente da igreja. Aí depois eu perguntava de novo, vô, eu sou crente da igreja? Aí ele dizia, é, minha filha, tu é crente da igreja. E às vezes a gente, como crente da igreja, a gente é o crente das portas abertas. A gente canta aquela música, Deus vai na frente e abrindo, né? Quebrando as correntes. A gente quer. Outro dia eu fui na escola da Bela resolver uma situação, quando eu vi a Bela estava cantando essa música, Deus vai na frente, abrindo os caminhos. E a gente é das portas abertas, das fontes, e às vezes, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida, Ele vai precisar fechar fontes, fechar portas. Mas às vezes nós não estamos preparados para essa conversa. Nós estamos desconectados daquilo que Deus está fazendo. Deus está fechando algumas coisas aí para você. É para você ir para o próximo nível. E aí, acontece algo lindo, que eu amo. Quando ele vê que as águas estão baixando, ele precisa de uma prova de que já tem alguma coisa para que ele possa. E a Bíblia vai dizer que ele lança primeiro um corvo, não é assim? E ele, não lembro se ele volta. Ele não volta, porque tinha carne sobre a terra. Mas depois ele solta uma pombinha. E ela traz no bico dela um ramo do quê? De oliveira. Tem mulheres oliveiras aqui? A mulher oliveira é aquela que sempre tem esperança na boca dela. Ainda que ela traga a oliveira, que vai ser esmagada, essa mulher sempre traz esperança. E essa mulher diz assim, ó, as águas estão baixando, e agora já tem esperança, agora já existe árvores, agora já vai conseguir descer desse lugar. O Senhor está falando para algumas mulheres que estão aqui, eu coloquei no seu bico, na sua boca, palavras de esperança. Aqui na Europa eu quero declarar que você, esse ramo de oliveira,
mulheres extremamente esmagadas pelo Senhor, mas que produzem óleo de cura e esperança por onde passam. Existem muitos ministérios, muitos Noés, muitos homens e mulheres que estão sozinhos dentro de uma arca, só esperando a visita de uma mulher oliveira, de uma palavra de esperança. Se você é essa mulher, levanta a mão aí, eu quero orar por você. Pai, coloca na boca dessa mulher agora palavras de esperança agora. Deposita sobre ela esse óleo, esse azeite, Deus. Essa palavra de vida sobre essas mulheres, Pai, em nome de Jesus. Levanta mulheres com esperança nos lábios. E aí, se tem a história de que Noé sai da arca, mas nós podemos também falar de Ana. Eu queria que você fosse para 1 Samuel 1,19. 1 Samuel. Gente, nós conseguimos trazer algumas Bíblias para cá. Essa Bíblia de estudo. Primeira Samuel. Oh meu Deus, estou em Ruth. 1,19, diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana, que tem a autoestima bem alta, teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ah, Jesus, tu és maravilhoso. E o Senhor se lembrou dela. Ana, ela carregava uma dor silenciosa. Todos viam a sua esterilidade, mas ninguém via as suas lágrimas. Em falar nisso, gente, quem estava aqui ano passado, levanta a mão. Nossa, que bom, grande maioria. E ano passado, quem estava aqui sabe disso, que eu chamei as mulheres que eram estéreis para vir na frente para orar. Mas veio tanta gente que eu fiquei com medo de elas terem entendido errado a oração. Vocês lembram que eu falei, gente, é sobre esterilidade? E todas elas, era lotado. E eu falei, gente, o que é isso? E aí, ao longo desse ano, nós temos tantos bebês milagres. Eu até vou trazer depois, acho que amanhã, um testemunho aqui vivo para vocês verem aquilo que Deus fez. E tantas mensagens. Eu lembro de um caso que eu orei lá em Criciúma, por uma mulher que estava muito triste, que ela não conseguia gerar. Eu orei. Ela engravidou de gêmeos, gente. Gêmeos. Eu já disse lá na igreja, gente, se vocês não querem, sai de perto de mim. E Ana tinha essa dor silenciosa. Mas eu não queria só falar da esterilidade de não gerar filhos, mas nós enfrentamos várias esterilidades na nossa vida. Parece que as coisas não vão em algum momento. Você olha para a Penina que está do seu lado, ela tem tudo, e você está ali e você não tem, Eu lembro quando eu engravidei da Vitória em 2003, e eu ganhei a Vitória em 2004, eu fiz um roteiro para a minha vida, né? A gente acha que a gente faz, a Bíblia fala em Provérbios que o homem faz planos, mas quem dá a resposta certa é o Senhor. Mas eu planejei que quando a Vitória tivesse 5 anos, eu ia dar um irmãozinho, uma irmãzinha para ela. Então, quando ela fez ali mais ou menos 4 anos e um pouquinho, eu falei para o Telmo, chegou a hora de a gente ter outro filho. Foi muito legal. Eu fui toda assim, joguei o anticoncepcional fora, chorei, sabe, aquela coisa. Aquele dia a gente fez uma viagem, porque para mim eu já ia engravidar naquele momento. Deu 1 ano, nada. Deu 2 anos, nada. Aí eu fui para o médico. E aí a médica falou para mim que tanto eu quanto o Telmo, nós tínhamos uma esterilidade. E que a Vitória realmente já havia sido um milagre. E eu fiquei
6 anos tentando engravidar da Isabela. Mas durante 6 anos não era só o meu útero que estava estéril. Parece que tudo na minha vida estava difícil. Até a minha vida com Deus, sabe? Todas as áreas da minha vida tinham uma esterilidade. E quando Deus curou essa esterilidade, quando Deus lembrou, e eu lembro o dia, eu fui tomar um banho, e não sei você, mas na hora do banho para mim é um momento relax, é um momento assim, tanto que eu deixo todo mundo tomar banho lá em casa, depois está todo mundo com a vida resolvida, lá vou eu para o banho. Quem é assim também? Né? A gente que é mulher é assim, tá? Todo mundo tomou banho, todo mundo resolveu, vou lá para o banho. Quando eu fui para o banho, eu sempre no banho às vezes falo com Deus, ou geralmente até os meus livros, gente, às vezes eu tenho que secar a mão no banho, pegar meu celular e ditar aquilo que veio uma palavra, um título, já veio um capítulo inteiro uma vez de um livro dentro do banheiro. E eu estava naquele momento e veio aquela voz assim, coloca a tua mão no teu ventre. Eu falei assim, é para orar, né? E aí a voz diz assim, não, porque abençoa, porque já está aí dentro. Daí eu tirei a mão, falei, coisa da minha cabeça. E o Senhor falou, não é. Aí me deu um salmo tão lindo, acho que foi Salmo 25, que diz assim, ó, quando você espera nos homens, você fica decepcionado. Mas quando você espera em Deus, você é surpreendido. Aí eu, amém. Quando no outro dia eu fui para a academia, e aí eu não consegui fazer aquele treino que eu tinha no meu coração, será que eu estou grávida? Eu tinha R$10 no bolso aquele dia, para mim fazer o almoço e lanchar. Eu falei, mas eu tenho dinheiro só para isso. Se eu comprar o teste de gravidez, eu não vou ter dinheiro para comer. Então, se for de Deus, olha eu, vai ter um teste com menos de R$10. O teste era R$6. Falei, fechou. Uma coxinha, um refrigerante, está tudo certo. Eu fiz o teste, gente, deu positivo. E parece que o céu bradou e Deus se lembrou. Porque a partir dali, deixa eu contar isso para vocês, porque vai trazer para vocês fé. Nós estávamos morando nessa época em Belo Horizonte e só um general poderia nos transferir daquela cidade para ir embora. Não existia outro meio. Nós tínhamos tentado um meio que é legal, que é um pedido para ir embora. Estava muito difícil morar em Belo Horizonte naquela época. E o pedido veio negado. Não, vocês vão ficar. E no mínimo, eu tinha que ficar 5 anos para depois pensar em pedir. E se eu fosse pedir, talvez ia vir um não de novo. Então, pela lei, lá no exército, só um general poderia fazer essa transição, né? Essa mudança, transferência. Só que um general não falava com sargento. Então, meu marido era sargento do exército e o general, para quem, né? Ele é assim, uma graduação muito alta. Ele fala com o coronel. E era assim, tinha o general, o coronel, o tenente, né? E o meu marido aqui. E se o general queria falar com o meu marido para pedir qualquer coisa com o Telmo, ele falava com o coronel. Fala para ele que é para ele fazer isso, isso, isso. Aí vinha o coronel, porque existe uma hierarquia muito bem respeitada no militarismo. Bom, então como um general não fala com um sargento, a nossa chance de ser transferido por um general, a gente não tinha nenhum contato. E nós tínhamos um amigo no centro de transferências, e o Telmo pegou o telefone várias vezes para pedir para esse amigo transferir ele. Só que na hora que ele pegava o telefone para ligar, o Senhor falava com o Telmo, se tu ligar, vai ser tu que se transferiu, não fui eu. E aí, Telmo, nós esperando as águas baixar lá. Até que um dia, um general ia chegar, e olha o poder da excelência. Um general ia voltar, ia pousar em Belo Horizonte, e o Telmo era responsável por toda a segurança, seja de presidente. Na época a presidenta era a Dilma. Ia descer a Dilma com mais esse general, e o Telmo esquematizou toda, né, aquela segurança. E o Telmo preveu algo. E se o voo atrasar? Eles vão ficar onde e tal? E aí ele fez uma sala com pão de queijo, ele fez um coquetel bem bonito, ele deixou uma cama reservada para descanso, uma sala, e não falou nada para ninguém. E falou assim para os soldados, ó, se der tudo certo com o voo deles, a gente vem aqui, come e vai embora. Gente, o voo atrasou, porque quando Deus quer fazer, Deus faz.
Aí o general, o voo atrasou, e agora como que eu vou ficar esperando? Em que lugar aqui no aeroporto que eu vou esperar? Porque é um general de 3 divisa, altíssimo. E aí o coronel olhou para o Telmo: o que a gente pode fazer? E o Telmo pegou e falou: eu fiz uma sala preparada com um coquetel, tem cama para descanso, você pode me acompanhar aqui? O general olhou e foi. Quando o Telmo falou lá e tal, o general olhou para o Telmo e disse assim: Martinello. Daí o coronel veio: o Martinello, ele veio do sul. Martinello, e aí? A esposa dele está grávida, descobriu que está grávida, eles querem voltar para a cidade deles, mas já veio negado. Negado? Martinello. Qual o teu número, Martinello? Tal. Ele pega o telefone. Porque quando Deus quer fazer, em 1 mês nós estávamos transferidos de volta em Criciúma. Eu grávida da Bela de 6 meses. Só que antes da Bela nascer, nasceu algo. Quem que nasce? Abba Pai Church. Eu volto para minha cidade. Deus diz: agora chegou a hora de uma casa para resgatar os filhos perdidos, as ovelhas. Os filhos pródigos vão poder voltar para casa. Uma casa de paternidade. E aí vocês têm acompanhado essa história que Deus tem feito. Porque as águas baixaram. E existem coisas que só Deus pode fazer. Não faça com a sua mão. Coloca lá o telefone de volta e deixa Deus fazer. E aí eu descobri algo. Eu descobri que nós estamos numa transição. Que existem 2 tipos de chuva. Eu falei isso naquela quinta-feira. E eu estou debaixo dessa palavra. Vou botar você debaixo dessa palavra também. Quem está comigo? Eu aprendi que lá em Deuteronômio, o Senhor prometeu algo para eles. Olha, eu vou dar para vocês 2 tipos de chuva. Sabe por quê? Porque a gente vai falar de chuva, a gente não entende exatamente. Porque a terra de Israel, ela dependia quase que totalmente das chuvas para ter agricultura. E sabe por quê? Porque eles estavam na terra da promessa, mas a terra da promessa era um lugar que dependia de chuva para a semente na terra da promessa germinar. Até em Deuteronômio, Deus vai falar assim para o povo: presta bem atenção, povo, porque lá no Egito, vocês cavavam, colocavam semente, vocês mesmos regavam com os pés. Você vai ver isso, lá em Deuteronômio. Vocês mesmos tinham que regar, vocês tinham. Mas agora na terra da promessa, não é você que rega sozinha, você vai depender da chuva que vem do alto. Então Deus prometeu 2 tipos de chuva para Israel. E elas eram determinantes. Depois você abre lá no Deuteronômio 11:14, diz assim: e eu vos darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. E ele deu nome para as 2 chuvas. E ele falou assim: a temporã e a serôdia. Ele botou 2 nomes para essas chuvas. E a chuva temporã, eu não sei falar em hebraico, mas a chuva temporã em hebraico ela fala ioré. Eu acho que é isso, ou ioré, mas eu acho que é ioré. A palavra hebraica significa, olha só, a chuva temporã é aquela que ensina. É aquela que aponta o caminho. Existe uma chuva que Deus derrama sobre a nossa vida, que ela amolece o solo endurecido, e ela prepara a terra para receber a semente. É a chuva que ensina eu e você. Quais são as chuvas que te ensinaram? Às vezes, quando, gente, eu estou nas minhas crises, porque todo mundo aqui tem crise. Não pensa que eu sou feita de outro material, que eu não tenho dias difíceis, eu tenho. E dias que eu pergunto: Senhor, será isso mesmo, Pai? Aí eu olho para as chuvas temporãs. Eu olho para um general do exército, que só Deus poderia mover. Eu olho para o meu ventre, que era estéril, e agora eu tenho 2 promessas lindas. Eu olho para a Abba Pai Church. Eu olho para a tenda. Eu olho para vocês. Eu digo: não, sim, Senhor, amém. A chuva temporã me ensina. A chuva temporã me baliza. A chuva temporã, ela me direciona no lugar que eu devo estar. Quando as minhas emoções querem me roubar do lugar, o ensino da chuva temporã me leva para o lugar de volta.
E ela amolecia o solo, ela permitia, olha o que ela permitia, que o solo fosse arado. Já viu um solo arado? Ele é todo aberto, igual ferida. Todo aberto e parece que bagunçado. Tem algumas bagunças que são de Deus, tá, na sua vida. E ele preparava para o plantio, ele preparava. E a chuva temporã, ela representa para nós uma nova estação na nossa vida. Deus preparando o nosso coração para aquilo que Ele quer fazer, o início de uma promessa, o mover inicial de Deus. Eu queria que você fosse transportada agora para as suas chuvas temporãs. Seja transportada agora. Eu queria que você relembrasse de coisas que o Senhor te ensinou e fez lá atrás. De onde Ele te tirou. Lembra daqueles lugares que o Senhor te arrancou, mas como Ele te ensinou. E é sobre a chuva temporã que a semente pode ser lançada. E eu posso me lembrar, e eu posso através da fé ver na sua vida quantas palavras você recebeu na chuva temporã. Que você até duvidou. Senhor, será que essa palavra é para mim? E eu vou dizer um pouco mais sobre palavra. As palavras, as maiores, eu já recebi muitas palavras de muitos profetas, e glória a Deus pelos profetas. Eu nunca fui atrás de profeta, eu creio que o profeta tem que te encontrar, você não pode ir atrás dele. Eu não creio que eu vou chegar para alguém e dizer, me libere uma palavra, eu não acredito nisso. Eu creio que Deus pode, quando Deus quer movimentar um profeta, Ele movimenta. O dia que, eu nunca contei isso publicamente, vou contar rapidinho aqui, mas o dia que a Vitória colocou no coração dela de começar algo com o Marco, começar a namorar o Marco. Ela estava em muita dúvida, os dois tinham conversado pela manhã. Ela estava com muita dúvida no coração dela. E ela estava, será mãe, será? Eu como mãe, eu tinha uma convicção, mas eu não poderia. A convicção precisaria vir do coração dela. E eu falei, filha, só Deus para te responder isso. Por que eu fui dizer isso, gente? Eu estava lá em casa. De repente na minha porta. Eu fui abrir a porta. Quem que está na porta? Algo muito improvável. Um profeta. Que profetizou na minha vida em 2013. De que tudo que a gente está vivendo hoje, ele profetizou. Amo ele demais. Só que ele mora em outra cidade. Agora ele mora nos Estados Unidos. Então tipo assim, zero possibilidade de ele bater na minha porta. Ou ter acesso à porta da minha casa. Eu abri e falei, o que está fazendo aqui? Deus me enviou. Falei, pois então entre. E ele entrou. E ele olhou para a Vitória. E ele falou, Vitória, eu vim aqui para dizer, sabe o quê? Sim, minha filha. Deus está falando sim para você. Ela me olhou com aquele olhão dela assim, mãe. E aí, ele entregou uma palavra para ela. E no meio da palavra, ele falou assim para ela, ó, o seu marido. Um dia eu vou contar toda essa história para vocês, porque é muito bom de ouvir. É muito assim, fortalece a fé. Porque aquele dia eu me senti muito encorajada. Ele olhou para ela e falou, filha, o homem que vai casar com você, ele vai ser apaixonado por Jesus. E ela falou, amém. E estava só nós ali. De repente, quem chega na minha casa? O Marco. Marco bate. Entra, Marco. De repente, nós estamos na mesa. Num encontro completamente improvável. Ele olha para a Vitória, sem saber de nada. Porque o Marco chegou com uma galera. Estava naquele dia que para provar, João estava, Carol estava. Não é? João, Carol... Não lembro se mais alguém daqui estava. A Maiara estava? Não lembro. Ao ponto de esse profeta chegar assim para o João. Ele não conhecia o João. João, sabe como é que é seu nome? No céu, João. O João pá. Todo mundo foi tocado naquele dia. E aí, na mesa, ele olha para a Vitória. Olhando para a Vitória, apontando para o Marco, ele disse, você é um homem apaixonado por Jesus. Não tinha dúvidas. Eu lembro que aquela noite ela terminou chorando, agradecendo a Deus, porque nunca foi tão real.
E eu quero dizer isso para você, que a chuva temporã vai vir sobre a sua vida. E vai ser real. Não vai ter dúvidas. A temporã, ela tem esse poder de trazer uma direção clara. Agora eu queria falar sobre a chuva serôdia. Ah, Jesus. E a palavra hebraica é malkosk ou malkosh. Bom, quem é, por favor, não se sinta ferido, porque eu realmente não sei, eu sou ignorante na pronúncia. E refere-se a essa chuva. E sabe como é que é o nome dela? É uma chuva tardia. O que será? Que a gente chama de tarde aquilo que Deus tem a hora certa de fazer. Era uma chuva considerada tardia. E a função dela é que a água dela viesse para dar maturidade aos frutos e garantir que a colheita fosse forte. Sabe aquela chuva que só vem para amadurecer? Às vezes a árvore está cansada, está buscando água lá de baixo, está se fazendo o que pode. Aí vem aquela chuva assim, ó. Ainda bem que ela chegou. Ai. E aí amadurece. E sem a chuva serôdia, a plantação não cresceria, até cresceria, mas os frutos não amadureceriam adequadamente. Escuta, às vezes a gente até cresce, mas não é maduro para sustentar o crescimento. Às vezes a gente até tem crescimento, mas não tem fruto maduro. Às vezes não é paciente, não é longânima. A gente não é fiel às pessoas ao nosso lado. E o Senhor está falando assim: filhas, eu quero hoje trazer a chuva serôdia para amadurecer. E a chuva serôdia, ela é o cumprimento de promessas. Ela traz maturidade espiritual para você. Ela sinaliza o tempo da colheita, tempo de você se movimentar. E é um derramamento da glória de Deus. Até porque lá em Joel, olha que lindo isso, 2:23 assim: porque Ele vos dará uma justa medida, a chuva, e fará descer a chuva temporã e a serôdia. E essa chuva, Joel estava falando porque era um tempo de devastação tão grande e de restauração que Israel precisava. E o Senhor está falando para você hoje, Europa, hoje sobre você. Talvez nós também, pessoas do Brasil estão nos assistindo. Deus está falando assim: eu vou derramar hoje a chuva que amadurece o fruto. Chegou a hora. E a partir desse ponto aqui, escuta o que eu vou falar. Você que é espiritual, a Bíblia diz que os espirituais entendem aquilo que é espiritual e as coisas espirituais são para eles. Desse ponto aqui, se você crê, desse ponto de hoje aqui, essa conferência marca um tempo onde a chuva serôdia é derramada sobre você e maturidade sobre a sua vida como nunca antes. Um fortalecimento, você vai sair daqui revigorada, fortalecida. Talvez você entrou fraca, cansada, dizendo: Senhor, eu estou tirando da onde eu não tenho. Deus falou: para agora, chuva serôdia sobre você. E eu queria que você ficasse de pé nessa hora. Aleluia. Aleluia. Nós temos muitas pessoas assistindo online agora, em diferentes fusos horários. Mas eu quero que você agora comece a orar, porque Deus se lembrou de você. Deus se lembrou de você. A palavra de Deus te encontra hoje. Olha o que Deus está fazendo na Europa, gente. E Ele vai começar a fazer isso não só em conferências de brasileiros que vêm para cá, mas Deus vai fazer conferências aqui nessa terra. Conferências grandes, que vão assombrar a Europa, que vão trazer a glória de Deus para esse lugar. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu da sua família. Diante de todas as guerras que você tem enfrentado, o Senhor está falando: força, porque a chuva serôdia chegou hoje aqui. O frescor do alto, Deus lembrou você. Lembrou de você. E eu quero orar por você, que essa palavra te pegou de jeito. Eu queria que você viesse aqui na frente, porque
Que essa conferência é para isso, é para a gente se derramar, para a gente receber direção. Se essa palavra foi desenhada para você, que está dentro dessa arca, e você está assim, Senhor, eu não aguento mais, Pai. Eu sei que eu orei por isso, mas está tão difícil. Eu quero orar por você. O Senhor vai te fortalecer hoje, a chuva serôdia vai te tocar hoje. Isso. Chegou o socorro do alto. A Bíblia diz que o socorro de Deus, ele é bem presente na angústia. Ele não é bem ausente nos dias difíceis, ele é bem presente nos dias difíceis. Agora você está entendendo porque foi tão difícil você chegar aqui. Teve tanta guerra para você estar aqui. Filho quis ficar doente. Você recebeu palavra, você teve medo. Mas o Senhor falou, eu te trouxe aqui porque eu quero derramar chuva sobre você. Chegou a hora e eu lembrei de você. Eu me lembrei de você. Às vezes, quando a gente vai encontrar alguém, é tão lindo quando alguém lembra da gente, não é? Fulana, lembrei de você. Às vezes não é nem o presente que a gente vai receber, mas é a lembrança. Alguém em algum momento lembrou da gente. Às vezes não é nem um presente, é uma palavra. Estava lendo esse versículo e me lembrei de você. Eu estava ouvindo essa canção, me lembrei de você. Eu vi essa ministração, lembrei de você. E às vezes você pensa que é só alguém lembrando, e Deus está falando, eu lembro de você através das pessoas que estão ao seu redor. Enquanto nós oramos, a chuva serôdia vai vir sobre você, provando que Deus não se esquece de ninguém. A chuva que amadurece o fruto, a chuva que traz força outra vez. Ah, Deus, eu estava tão cansada. Como eu vejo lágrimas aqui hoje, meu Deus. Tanta dor. Você falou assim, eu estou no meu limite. Eu cheguei no meu limite. E o Senhor falou, era tudo que eu precisava, porque agora eu vou agir. É Ele que movimenta generais. É Ele que fecha portas. Ele também abre as portas. É Ele que direciona. Algumas mulheres estão aqui, você se sente tão confusa. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que fazer. O Senhor vai trazer direção hoje sobre a sua vida. Direção sobre o que fazer agora nos próximos passos. Enquanto nós cantamos essa canção, a chuva serôdia desce sobre você.